Lucas capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 14, a narrativa do nascimento de Jesus. Vamos pensar sobre o nascimento do Salvador. Diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que o Senhor nos abençoe. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz uma afirmação que nós cristãos precisamos sempre trazer à memória e responder a esta afirmação com responsabilidade. Paulo diz assim: a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja ela é uma comunidade que foi alcançada pela maravilhosa graça. Estávamos todos perdidos, alienados, mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos tirou das trevas para a luz, nos deu nova vida. Somos o povo do Senhor, não por mérito, mas por sua graça bendita e maravilhosa. Uma vez no Evangelho, uma vez firmados na palavra de Deus, a nossa missão, entre outras, é preservar a verdade e proclamá-la. E nessa época em que o Ocidente vive um processo de secularização, alguns há tempo já chamam de pós-cristianismo, as festas cristãs vêm sendo esvaziadas do seu conteúdo. A Páscoa, por exemplo, é uma festa em que a indústria e o comércio solaparam os fundamentos. O Natal não é diferente. Então nós precisamos parar, pensar e responder qual é o verdadeiro significado do Natal, para que tenhamos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos e os filhos deles, a nossa geração, o verdadeiro significado do Natal. E essa passagem que nós lemos vai apontar para nós que o Natal é, na verdade, o resultado de um projeto que começou na eternidade. Se a gente fizer uma leitura cuidadosa, por exemplo, do livro de Apocalipse, é dito que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. É algo que transcende a nossa capacidade de compreensão. Os teólogos chamam isso de aliança da redenção. Deus pensou em nós antes que houvesse tempo. Desde a eternidade fomos objetos do amor do Deus eterno. E na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus enviou o seu Filho com essa missão redentiva. Portanto, o Natal não é um acidente, não é uma invenção da igreja, não é um produto do comércio. O Natal é uma festa, uma celebração da graça, porque o Natal é o nascimento do Salvador. E na teologia há 3 palavras, para sermos bem didáticos aqui na nossa fala, 3 palavras que norteiam, que servem de balizas para que entendamos o verdadeiro significado do Natal. Palavras simples, mas que são úteis para a nossa compreensão. História, profecia e salvação. Se alguém me perguntar quais são os fundamentos do Natal, essa tríade basilar é essencial. História, profecia e salvação. Portanto, eu queria a atenção de vocês para examinar essa passagem de Lucas e, a partir dela, pensar sobre o verdadeiro significado do Natal. E
Por que devemos pensar nisso? Porque se você professa o nome de Jesus Cristo, você tem o dever e a missão de anunciar o verdadeiro significado do Natal. Você deve ser um divulgador, um proclamador. É comum esse ponto cultural, mesmo aquele que é pagão, mesmo aquele que é detrator do Evangelho, por vezes, é comum nessa época do ano, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, essa é uma data que foi consolidada, importante é o significado e o símbolo. Pois bem, quando você ouvir alguém dizer Feliz Natal, essa é uma ótima oportunidade para você levar essa pessoa ao Evangelho e perguntá-la, por que você está me dando Feliz Natal? O que é o Natal? E você apresentar esta festa da graça. Deus se fez gente de carne e osso, Ele nasceu para morrer nessa obra redentiva em nosso favor. Pois bem, vejamos aqui o significado do Natal. Primeiro, o Natal é um fato histórico. Há uma canção que daqui a pouco nós iremos cantar, uma canção antiga, cantada por Vencedores por Cristo, João Alexandre, aqueles bons músicos. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. É curioso isso, porque para muitas pessoas o Natal parece uma ideia distante, um folclore, um mito bonito, que evoca o espírito bom que é em nós, esse tipo de coisa que você percebe que, na verdade, é uma ressurgência do paganismo na sociedade. Não. Natal tem o seu lugar na história. E a narrativa que nós lemos é curiosa porque os evangelhos, na verdade, é um só evangelho, mas com 4 perspectivas diferentes. O evangelho segundo Lucas é muito singular, porque Lucas é o único gentil, o único não-judeu a escrever o Novo Testamento. E quando Lucas vai escrever, ele que não conviveu com Jesus, ele era um médico convertido à fé cristã tempos depois, e ele vai dizer que ele foi a campo, ele fez uma acurada investigação dos fatos, ele fez uma pesquisa sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo e escreveu esta obra magna que nós chamamos de Lucas/Atos. O evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos, que é o registro do nascimento da igreja. E quando Lucas vai fazer a sua narrativa sobre os eventos relacionados a Jesus, ele vai pontuar, ele está escrevendo com a mente de um médico, com a mente de um historiador, o registrando que houve lugar na história. Vejam como é que ele começa os 2 primeiros versos da narrativa. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. O que é que Lucas está dizendo aqui? O nascimento de Jesus Cristo aconteceu dentro de um tempo, dentro de um elemento chamado história. Há registro na história. E ele vai dar 2 informações curiosas aí. Primeiro ele vai falar de César Augusto, né? O Tibério. César Augusto começou a reinar no ano 27 a.C. e reinou até o ano 14 depois de Cristo, né? Ele é o tio-avô de Júlio César. Então, curioso isso. Esse imperador romano, ele então promoveu esse recenseamento, e o Império Romano fazia muito isso. O Império Romano, apesar de todas as suas mazelas, de todas as suas nódoas, para muitos povos e civilizações posteriores, foi um exemplo de grande administração. E o Império Romano fazia esse recenseamento com 2 objetivos primários. Primeiro, com fins fiscais e depois com fins militares. Então, eles faziam essa organização. E toda aquela região onde Jesus nasceu pertencia a uma província maior chamada Síria. E aí o texto vai dizer que Quirino era o governador da época. Curioso isso, né? César Augusto, imperador, estava na liderança do Império Romano, e Quirino era o procurador, o governador do império na região da Síria. O que é que Lucas está dizendo aqui? É que o nascimento de Jesus Cristo tem o seu lugar na história. Isso é tão importante que os cristãos, no primeiro momento, quando fizeram o chamado credo apostólico, né, que não foi uma pessoa, mas na verdade uma grande tradição, e foi formatado lá no 5º século, se você fizer uma leitura do credo apostólico, que é uma síntese da nossa fé, vai falar que Jesus Cristo, morto e sepultado sob Pôncio Pilatos. Você registra o momento da história em que aconteceram aqueles extraordinários eventos. Agora, o que é interessante notar aqui é que ele tem o seu lugar na história, o nascimento de Jesus, e que nada escapa ao governo soberano de Deus. Deus, na verdade, estava ali dirigindo todo aquele momento, toda aquela história. Quando a gente faz uma leitura do profeta Daniel, Daniel tem uma visão que ele vê uma estátua com os pés de barro, parte de bronze, parte de prata,
cabeça de ouro, enfim. Ele vira aquela estátua enorme. E ele vai dizer que uma pequena pedrinha, cortada sem o auxílio de mãos, colocou toda aquela estátua no chão. Ele está fazendo uma leitura dos impérios que antecederam o grande reino do Senhor, é o reino que jamais terá fim. Então, enquanto César estava lá em Roma, os governadores, os poderosos deste mundo, não tomaram nem conhecimento do nascimento de Cristo. O nascimento dele teve o seu lugar na história, e naquela pequena aldeia chamada Belém, uma cidade diminuta, uma aldeiazinha com menos de 2.000 pessoas, estava ali o Verbo encarnado. Naquela manjedoura, o Verbo, o Eterno, tomando seu lugar no tempo e na história. O Santo Agostinho dizia que nós cristãos precisamos refletir mais sobre essa preciosa doutrina. Nós, por vezes, temos uma mente, digamos assim, muito influenciada pelo paganismo e achamos que Jesus era uma espécie de fantasma que tinha aparência humana, mas que não era humano. Ele era plenamente humano. E naquela manjedoura está o Deus que se fez gente de carne e osso. Nasceu o Redentor. O hino 28 do cantor cristão, um hino belíssimo, diz: nasceu o Redentor. E o Redentor tem seu registro na história, e de fato veio a este mundo. E o texto vai dizer nos versos 10 e 11, quando os anjos aparecem a quem? Aos pastores. A classe menos privilegiada naquele tempo. Ou seja, eram homens que cuidavam dos animais, das ovelhas, do rebanho. Não se apresentou a César, não se apresentou ao governador, não se apresentou aos escribas, aos fariseus, aos sumos sacerdotes, se apresentou aos pastores, os anjos. E qual foi a informação que eles deram àqueles anjos? Não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu, onde nasceu? Na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar nesta festa preciosíssima é que o Natal é um fato histórico. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo elemento que eu quero destacar é que o Natal é uma promessa realizada. É o cumprimento de um programa redentivo. Isso é muito interessante notar. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente tem que olhar para a Bíblia como um todo, e não como partes desconectas. No segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, nós exibimos um vídeo sobre isso aqui, sobre Cristo, o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: as Escrituras dão testemunho de mim. Ele está presente em toda a Escritura, no Antigo Testamento de modo velado, e no Novo Testamento explicitamente revelado. Ele é o centro de toda a Bíblia. E é curioso notar que a primeira vez que é mencionado essa promessa de redenção é chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho. Lá em Gênesis, o Senhor prometeu enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele chama Abraão, forma uma nação, constitui um reino, o reino de Israel. Esse reino é intermitente, ora tem bons reis, ora tem reis maus. Todo um processo se dá, ele levanta profetas, os exorta o povo. Pois bem, e esses profetas todos, e toda a história da nação de Israel, está apontando para esse Messias que viria. E é curioso, quando a gente olha a história da redenção, entre a promessa que Deus fez e o Natal, um intervalo absurdo de tempo aos olhos humanos. Séculos. E Paulo diz que foi na plenitude do tempo. Quando chegou o momento exato, Deus enviou o seu Filho, com toda a sabedoria. Isso é interessante. Vejam aí os versos 3 a 7. O que é que está escrito aí? Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Por decreto do império, isso era necessário ser feito. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família, da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho, primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus aqui cumpriu a sua promessa. Alguém já disse com muita propriedade que a própria Bíblia é uma defesa da existência divina, da existência de Deus. Porque, observe, séculos atrás, um profeta chamado Miqueias, ele se levanta e diz: e tu, Belém, tão pequena para figurar entre as milhares, de ti sairá aquele cujo princípio é desde os tempos eternos. Falando da profecia de que a cidadezinha de Belém
também uma cidade de Davi. Essa cidade seria o berço do Verbo que se fez carne, o berço de Jesus. E é curioso porque a cada 14 anos esse governo romano fazia o censo, aproximadamente a cada 14 anos. E Maria e José, vocês conhecem a narrativa, eles eram ou viviam na região da Galileia, na região de Nazaré. Como José era belemita, ele teve que vir para Belém a fim de fazer o recenseamento. E faz um percurso de aproximadamente 130 quilômetros. Eles acham que estão obedecendo ao decreto do império. Mas, na verdade, há uma mão invisível, para usar a linguagem da economia, há uma mão invisível dirigindo todas as coisas. E eles fazem esse caminho. E quando chegam em Belém, há muitas pessoas ali, a cidade é pequena, não havia lugar para eles na hospedaria, então eles vão para o estábulo, o lugar onde os animais ficavam, pernoitavam lá enquanto seus donos estavam, obviamente, em outro lugar. E ali, naquelas condições, naquele contexto, nasce o Senhor Jesus, numa manjedoura, num berço improvisado de palha. Quando os anjos se anunciam e se apresentam àqueles pastores que estavam nos campos, ele fala, não temam, eu vou dar o sinal para vocês. Vocês vão à cidade de Belém e vocês vão encontrar numa manjedoura aquele que é o Salvador. Porque nasceu a grande alegria para todo o povo, nasceu o Salvador. Isso é maravilhoso porque é o cumprimento de uma profecia. Nós temos dezenas de profecias messiânicas no Antigo Testamento que cumpriram-se cabalmente. O local do nascimento, o nome da criança, a perseguição que ele sofreria, inclusive Herodes tentou matá-lo, e eles fugiram para o Egito, passaram uma temporada por lá, do Egito chamei o meu filho, enfim, a maneira como ele iria morrer, a maneira como ele ressurgiu, os salmos estão repletos de profecias, todas elas apontando para a pessoa de Cristo, e Miqueias afirmou que Belém, a cidade de Davi, e observem, como há de fato um elemento que transcende a humanidade, algo de fora, algo sublime, algo maior, dos céus, regendo todas as coisas, porque esta cidade diminuta, pequena, era a cidade de Davi. E Jesus Cristo é chamado de filho de Davi. Há, portanto, uma linha, há um raciocínio, na verdade, é uma mão invisível guiando todas as coisas, e Jesus nasceu justamente na cidade de Davi, na cidade de Belém, e ele é, de fato, o cumprimento das promessas que Deus fez lá atrás. E a afirmação que o anjo vai fazer é curiosa, porque lança luz sobre a identidade e a missão de Jesus. Vejam aí os versos 10 e 11. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Essa é a palavra evangelho que aparece aqui. É a primeira vez que a palavra evangelho aparece em Lucas. É aqui, boa nova, o evangelho de grande alegria. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui, cada palavrinha tem a sua importância. A primeira que eu quero destacar aqui, ele chama Jesus, que é o Cristo. É curioso quando a gente conversa com algumas pessoas, a ideia que as pessoas têm é que Cristo é sobrenome de Jesus. Não, não é. A palavra Cristo é uma palavra que vem da língua grega, que é a mesma palavra para ungido, Messias no Antigo Testamento. Cristo, Messias, ungido, tem o mesmo significado. É aquele, o prometido, aquele que seria o Salvador. O que os anjos estão dizendo é o seguinte, é que nasceu Jesus, que é o prometido, Jesus, que é o Cristo, Jesus, que é o ungido, Jesus, que é o Messias. Esta é a ideia do texto bíblico. Porque, de fato, Deus fez uma promessa no Éden, essa promessa foi confirmada inúmeras vezes por meio dos vários profetas do Antigo Testamento, e na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Veja o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, essa é uma palavra que só aparece 2 vezes no Novo Testamento, apenas 2 vezes, aqui e em Efésios. A plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, Filho de Deus, nascido de mulher, divino e humano, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Outro texto belíssimo, profundo, riquíssimo. Eu queria destacar apenas 2 coisas aqui por conta do tempo. A primeira delas é a palavra tempo, né? Plenitude do tempo. No texto grego você tem 2 palavras para tempo. Uma a gente conhece bem, que é a palavra cronos, de onde vem cronologia, que é
estações, tempo, a ideia de cronológico, né? A ideia de um tempo seguido do outro. A palavra que é usada aqui é outra palavra. É uma palavra que significa tempo específico, tempo pleno, razão pela qual Paulo diz, olha, na plenitude do tempo. É como se ele estivesse dizendo, olha, no tempo exato, no momento perfeito, Deus enviou o seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que, de todos os acontecimentos na história, houve um que pode ser chamado de a plenitude do tempo. O momento exato para que Deus cumprisse a sua promessa. O eterno entrou na história. Eu estou apresentando, portanto, a vocês uma perspectiva bíblica de olhar para as Escrituras não como uma coxa de retalhos desconectas, mas como uma história belíssima, em que a ordem, a simetria, a beleza, a sabedoria, Deus regendo toda a história. Há um teólogo batista, ainda vivo, já de certa idade, chamado Bruce Milnes, inglês, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, tem bons livros dele publicados, e ele escreveu um texto sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras, um texto belíssimo. Eu queria mostrar para vocês um recorte 3x4 desse texto. Ele diz o seguinte: o Messias, o Cristo, é o centro da eternidade, é o centro da Bíblia, é o centro da história. Ele é a figura central nos decretos de Deus. Ele é a figura central da igreja. Ele é a figura central no céu. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Ele é o alfa e o ômega da redenção. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem para ele. Todas as coisas nele subsistem. Ele é o Cristo, o Messias, o desejado de todas as nações. Por isso os anjos disseram, eu trago o evangelho para vocês. Eu trago a boa notícia. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, Jesus, que é o Cristo, o Messias. Deus cumpriu a sua promessa. Agora percebam, irmãos, percebam como a igreja evangélica usa palavras frívolas nos seus cultos. Jargões desconectos com a verdade, desconectos com a realidade. Palavras bonitas, mas por vezes vaziadas ou ditas sem nenhuma reflexão. Deus é fiel, é jargão hoje em dia, está nos carros, nas páginas das redes sociais. Mas o que significa dizer Deus é fiel? Nós ainda há pouco cantamos um hino da nossa tradição, Tu és fiel, Senhor. A fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Deus diz, olha, não achei ninguém superior a mim para jurar por ele. Jurei por mim mesmo. Ele fez uma aliança unilateral. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é descendente de Abraão também, da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. Ou seja, é um judeu. Deus escolheu salvar por meio de um varão plenamente humano e plenamente divino. Tudo é centrado na pessoa de Cristo. Nós podemos cantar, Tu és fiel, Senhor, porque de fato Ele deu prova da sua fidelidade. Deus não é simplesmente fiel quando nos ajuda a pagar as contas, ou quando nos socorre no momento de problema de saúde. Essas circunstâncias adversas, nós podemos contar com o socorro de Deus. No entanto, a prova cabal da fidelidade, da misericórdia, da bondade de Deus, é que apesar de você, dos seus deméritos, de quem você é, de quem eu sou, Deus escolheu nos amar e nos amou tão intensamente que disse, eu vou cumprir a promessa, eu vou enviar o Salvador por amor a você. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Razão pela qual a igreja cristã, tudo centrado na pessoa de Jesus. Num dos primeiros sermões da igreja, pregado lá no livro de Atos, nós encontramos essa expressão. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fazer esse tipo de afirmação hoje é politicamente incorreto. No mundo plural como o nosso, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que tem dito por aí? Mas essa singularidade do evangelho é um pilar que a igreja não pode remover. É um princípio inegociável. Só Cristo salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome bendito de Jesus. Ele é o prometido das nações, ele é o cumprimento desse programa redentivo de Deus. Portanto, o Natal é um fato registrado na história, é ao mesmo tempo uma profecia cumprida, realizada.
que Deus orquestrou durante toda a história, porque a sua mão é soberana e não há quem possa detê-lo. Um terceiro elemento sobre a narrativa do Natal é o seguinte: o Natal é a manifestação da graça de Deus. A palavra graça é uma palavra que deveria nos emocionar, porque em linhas gerais, se pudéssemos numa única frase sintetizar o conteúdo, o significado da palavra graça: amor aos que não merecem. O Dr. Martin Lloyd-Jones pregou inúmeros sermões na Capela de Westminster por 32 anos, um grande pregador. E ele disse coisas preciosíssimas que ainda hoje são lidas e acrescentam e encorajam e fortalecem a fé de cristãos em todas as partes do mundo. O Martin Lloyd-Jones dizia que se nós quiséssemos contemplar a altura, a grandeza do amor de Deus, nós temos que ver essa grandeza em contraste com a nossa miséria. Quanto mais você observar quem você é, os seus deméritos, você vai atentar para a grandeza desse amor, porque Deus não amou pessoas boas, Deus não amou amigos, Deus amou rebeldes, Deus amou pessoas que estavam de costas para Ele. A palavra que é usada é: nós éramos inimigos dele. E o Natal, o que é o Natal? Deus manifestando graça, manifestando amor para com a humanidade rebelde, refratária, endurecida, ingrata, rebelde, transgressora. Portanto, o Natal é um tempo de celebrar esta graça, que é unilateral, que não ama em resposta ao amor. Muito pelo contrário, João diz: olha, se nós o amamos hoje é porque primeiro ele nos amou. O nosso amor é resposta, por isso o Natal leva esse entendimento. Natal é celebração da graça de Deus, porque ele veio não como nosso juiz nesse primeiro advento, ele veio como Salvador. E é isso que o anjo vai dizer aí. Observe, ele fala que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, Salvador. Portanto, quem veio a este mundo? Jesus. E quem é Jesus? O Salvador. Curioso notar que todas as narrativas elas se complementam, elas não entram em contradição, uma harmonia belíssima. Quando o anjo aparece a Maria, ele diz assim: olha, o nome do menino será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A palavra Jesus, o nome Jesus, era um nome comum naquela época, né? Inclusive no Novo Testamento, um Jesus justo, um judeu. Mas por que deu esse nome? Porque a palavra Jesus, que tem relação com a palavra Josué, do Senhor vem a salvação, ao Senhor pertence a salvação, enfim. O nome tem relação com a identidade, com a missão da pessoa. O nome foi dado, esse nome foi dado, Jesus, a criança, porque esta é a missão do Verbo que se fez carne. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ela dará luz a um filho, porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que é interessante notar, e esse vai ser objeto da nossa reflexão no nosso próximo congresso, no final do ano que vem: criação, queda e redenção. Quando a gente olha para essas três perspectivas pelas quais a gente pode enxergar a realidade, criação, queda e redenção, a gente percebe que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E de tudo que Deus criou, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, criado para refletir a glória de Deus, criado para viver em comunhão com o Senhor, criado, como eu disse hoje pela manhã, para viver em plena felicidade. O Deus que é feliz, pleno na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, nos criou para isso, para sermos plenos e felizes. E Adão tinha felicidade, Adão tinha gozo, contentamento, até que deliberadamente, num ato de estupidez, arruinou a si mesmo e toda a sua descendência, caindo, desobedecendo a expressa ordem de Deus. E quando Adão caiu, toda a geração dele caiu. E houve, nesse ato de desobediência, morte espiritual. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Houve escravidão, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, disse o Senhor Jesus. E houve condenação, porque não há um justo nenhum sequer, todos pecaram. E esse era o quadro, e ainda continua na vida de muitas pessoas. Mortos, escravizados e condenados. Quando essa luz bendita brilhou em Belém, quando nasceu o Redentor, Deus está manifestando graça, cumprindo a sua promessa, enviando o único que de fato e efetivamente pode salvar homens e mulheres
desse estado de morte, desse estado de escravidão, desse estado de condenação. Jesus, o Salvador. Jesus que de fato é o nosso único Salvador. E esse que é Salvador é também Senhor. Porque o texto vai dizer, Jesus, o Salvador que é Jesus, o Cristo, Senhor. É a expressão que vai usar aí, o Senhor. E essa é uma expressão muito forte, porque a palavra que é usada aí é a mesma palavra para Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento seria Adonai, o Senhor, o soberano, aquele a quem devemos submeter a nossa vida. Isso é interessante porque Jesus de Nazaré, nosso bendito Salvador, ele recebeu todos os títulos messiânicos na história, e o anjo então diz, ele é o Messias, ele é ungido, ele é o Senhor. E ninguém pode receber a Jesus como Salvador se não submeter a vida a Ele como Senhor. Só Tu és o Senhor. Isso é maravilhoso porque quando Jesus Cristo, no exercício do seu ministério, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos disseram, bem, alguns têm dito que Tu és Elias, Jeremias, João Batista. E aí Jesus então pergunta para aqueles homens, e vocês, para vocês quem eu sou? E aí Pedro, em nome do colégio apostólico, diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor. É maravilhoso porque Paulo vai dizer que ninguém pode reconhecer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa a nossa vida, Ele governa todas as coisas. Que mistério insondável é pensar na doutrina da encarnação, no verbo que se fez carne. Aquela criança em Belém, mexendo os braços e as pernas, é o agente através do qual Deus criou todo este vasto universo. É um mistério insondável, mas que deveria aquecer o nosso coração, deveria nos colocar nas pontas dos pés, junto com as miríades de anjos celestiais, e dizer, bendito seja Deus por sua sabedoria, soberania, poder e graça. Tudo isso, Deus fazendo para mostrar a sua misericórdia para com pessoas que não eram dignas dela. O Salomão Ginsburg, um judeu convertido à fé cristã, missionário batista aqui no Brasil, fundou algumas igrejas. Ele escreveu alguns hinos, e o hino 7, Maravilhas Divinas, ele diz assim, das maravilhas, o amor de Deus pelos homens, das maravilhas, é sempre a maior. De todas as coisas belas que Deus faz, de todas as manifestações do seu amor, o amor dele pelos homens é a coisa mais extraordinária. Porque observe, você pode amar quem te ama. Você pode ser gentil com quem é gentil com você. Agora observe a bondade de Deus. Deus sendo gentil, gracioso, bondoso, benévolo com seus inimigos. É graça, amor aos que não merecem, razão pela qual nós devemos devotar a nossa vida a Ele. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu vi um adesivo num carro. Adesivo de carro é sempre incógnito. Tem coisas que você fala assim, caramba, de onde saiu isso? E tem coisas que você fala assim, isso aí faz sentido. E um adesivo estava assim, mais ou menos assim, Ele morreu por mim e agora vivo por Ele. Era a resposta. Já que Ele fez isso por mim, o que me compete agora é devotar a minha vida a Ele. Ele morreu por mim, agora vivo por Ele. É basicamente o que Paulo disse aos Gálatas. Cristo vive em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele devotou a vida ao Senhor. Paulo vai dizer assim em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos repetir esse verso? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Qual é o contexto dessa passagem aqui? Paulo está aqui falando sobre a necessidade de tornar pública a nossa fé em Jesus Cristo. Não é? Com a boca se crê, com o coração se crê, com a boca se confessa. Por isso, a porta de entrada na igreja cristã é o batismo. O batismo não é feito escondido, o batismo é um ato público. É uma dramatização pública, visível, de uma realidade espiritual. Né? Você já nasceu de novo, já passou pelaquela transformação do coração e agora o batismo é uma celebração visível de algo que já aconteceu. E esse batismo, o batismo cristão, há um só batismo, diz Paulo aos Efésios, ele é precedido por uma pública profissão de fé. Se com a tua boca confessares, o cristão é alguém que confessa
Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E essa confissão é crer em Deus, ressuscitou dentre os mortos. E essa expressão, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, tem várias implicações. Se Deus ressuscitou dentre os mortos, é porque de fato ele morreu. E ele morreu para cumprir o projeto de salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele, de fato, derramou sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida e ter em abundância, como ainda há pouco eu disse hoje no culto da manhã. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas aos irmãos. Há 3 perguntas sobre o Evangelho que nós devemos responder com muita segurança todas as vezes que essas perguntas foram feitas a nós. São 3 perguntas didáticas que nos ajudam a ter uma espécie de esboço mental, né? Uma visão, um retrato 3x4 do que é o Evangelho, do que propõe o Evangelho. Se alguém perguntasse, o que é o Evangelho? Qual seria a sua resposta? Sempre que eu converso com uma pessoa, na função como um pastor, que essa pessoa tenha 2 semanas na igreja ou 50 anos, eu gosto de fazer essa pergunta. Para você, o que é o Evangelho? Eu tenho recebido cada resposta. Mas numa palavra simples, Evangelho é graça. Esta boa notícia é graça. E a boa notícia, a graça, está bem expressa no Natal. Deus se fazendo gente. Paulo chega a dizer que ele se humilhou tomando forma humana. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso é graça de Deus. Ele nasceu para se doar em favor do seu povo, da sua igreja. Esse menino salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, o que é o Evangelho? O Evangelho é graça. O que o Evangelho oferece? O que o Evangelho oferece? Um carro novo? Uma casa na praia? Uma apólice de seguro contra enfermidades? Não é isso que o Evangelho oferece. O Evangelho oferece a sua maior necessidade: reconciliação com Deus, comunhão com Deus, vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós já nascemos no cativeiro. Eu nasci em iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe. Já nascemos alienados de Deus. Já nascemos debaixo de uma escravidão, porque o impulso da nossa natureza é para o mal. Nascemos debaixo de condenação, porque Deus odeia o pecado, estávamos todos debaixo da justa ira de Deus. Estávamos mortos. O que o Evangelho oferece? Vida, reconciliação. Ele é o sumo pontífice. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, o Evangelho oferece ao homem o caminho de volta, e o caminho é Cristo. Agora, terceira pergunta. O que é que o Evangelho exige? O Evangelho exige alguma coisa? Para alguns falsos profetas que prometem o que Deus não prometeu, que exigem o que Deus não exige, está sendo estabelecido há tempos no Brasil um balcão de negócios pernicioso e no momento oportuno tais pessoas sofrerão devido juízo. Embora o Evangelho não exija valor monetário, o Evangelho tem 2 exigências. O primeiro sermão que Jesus pregou foi registrado por Marcos. Já pensou? Você ouvindo o sermão de Jesus, Jesus pregando. Agostinho dizia, que alegria aqueles discípulos ouvindo o sermão do Mestre, ele pregando. E Marcos registra o primeiro sermão de Jesus, um extrato. Vejam qual foi o conteúdo do sermão de Jesus. Marcos 1,14. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A promessa se cumpriu, o tempo chegou, o reino de Deus está sendo estabelecido. E o Senhor então faz 2 ordens, dá 2 ordens aqui: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que o Evangelho exige? Arrependimento e fé em Jesus Cristo. O homem deve deixar os seus pecados, ele deve abandonar os seus maus caminhos, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, diz a Escritura. Portanto, arrependimento e fé, embora não sejam produzidos pelo homem, de alguma medida também sejam dons de Deus. O homem precisa responder essa pregação, responder a mensagem do Evangelho, se arrependendo dos seus pecados e confiando em Jesus, que não é acreditar que Jesus existiu,
É confiar na obra de Cristo. Envolve elemento intelectual, mudança de mente, o pecado é errado. Envolve uma aprovação emocional, tristeza pelo pecado. E envolve uma decisão pessoal, renunciar ao pecado e obedecer a Cristo, reconhecendo-o como seu Senhor, como seu Salvador. Portanto, o Natal não é uma ficção. Eu encerro dizendo que o Natal é um fato histórico. Jesus nasceu quando Tibério era imperador, quando Quirino era governador da Síria. O Verbo se fez carne, tem o seu lugar na história. O Natal é um fato profetizado, essa promessa se cumpriu. Profecias inúmeras foram dadas e cada uma delas cabalmente foram cumpridas. E o Natal é um fato salvífico porque é uma manifestação da graça. Jesus nasceu para morrer, pois por meio da sua morte, Deus salva pecadores como eu e você. Qual é a síntese do Evangelho? João 3,16. E eu queria que nós recitássemos este texto, que é chamado de sinopse do Evangelho, ou Evangelho em miniatura. João 3,16. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui uma sinopse do Evangelho. E à luz que nós ouvimos, nós só podemos fazer coro com os anjos. E os anjos disseram assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus por seu Filho Jesus Cristo. Eu desejo aos irmãos todos aqui um feliz Natal no sentido pleno dessa palavra. Que Cristo esteja na casa de vocês. Que vocês celebrem o Natal tendo a Cristo como Senhor e Salvador. Um dia nós veremos face a face o nosso Redentor. Um dia nós veremos face a face aquele que nos amou e por nós quis morrer. Quero convidá-los a... Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar,